feito uma mentoria, né, uma conversa uma vez por mês, eu e o Tiago, e isso serve, né, espero que sirva para auxiliar ele nos passos que ele vai tomar futuramente, né. Ele tem muita alegria de servir a Deus na igreja que hoje ele faz parte, lá em Vila Ema, mas também no Ministério de Jovens. O Aliança Jovem tem experimentado movimento do Espírito Santo, e eu louvo a Deus porque o Tiago é um desses que tem contribuído para que os jovens também caminhem na presença e na alegria de servir o Senhor. Convido você a orar agora. Já oramos pelo pregador, né? Passou minha oração para você, Tiago. Mas eu queria orar por você. Deus está aqui presente e Ele quer falar com você. E Ele vai falar a respeito desse tema, o profeta Ageu, reconstruindo o que importa, alinhando prioridades. Que Deus possa continuar falando conosco a respeito aquilo que nós estamos priorizando, ou aquilo que nós estamos negligenciando. Então ore, peça que Deus fale com você. Vamos orar. Obrigado, Pai, por cada pessoa que chegou aqui, e nós te agradecemos pela alegria de abrir a Tua palavra e receber dela. Eu sei que Tiago preparou algo, mas que ele tenha toda a liberdade de ser o seu instrumento ao ler e explicar as Escrituras nessa manhã. Obrigado, Pai, pela aliança lá em Vila Ema, e por cada comunidade que o Senhor tem permitido ser uma luz nesta cidade. Que o Senhor continue usando essas famílias, cada um destes jovens, para continuar a sua obra em nome de Jesus. Recebemos a Tua palavra com fé. Muito obrigado, Senhor. Amém. Bom dia, igreja. Bom dia. Então, que honra estar aqui, tendo essa oportunidade de estar passando um pouquinho da palavra de Deus. E muito obrigado à igreja por dar esse voto de confiança, e a toda a liderança também de dar essa oportunidade mesmo de estar, de confiar num jovem, né? Um jovem a ministrar algo para a gente. Então, hoje eu vou falar do tema Uma Vida Santificada, que está sendo projetado, e foi algo muito, muito interessante que eu estava lendo. O Zé me deu o tema do mês, né, de vocês, e leu os versículos, né, os capítulos de Ageu para ler, e eu fiquei pensando assim, pensava em muitas coisas, estava aprendendo muito lendo esses 2 capítulos. Só que muitas coisas vieram à minha mente, mas uma coisa veio muito forte, que foi esse tema, uma vida santificada, né? Então, o nosso texto base, ele fica então em Ageu 2, versículo 10 a 14. Então vai estar projetado aí também. Então a versão que eu estou usando é NVI, tá bom? Então diz assim: No 24º dia do 9º mês, no 2º ano do reinado de Dário, a palavra do Senhor veio ao profeta Ageu. Assim diz o Senhor dos Exércitos: faça aos sacerdotes a seguinte pergunta sobre a lei. Se alguém levar carne consagrada na borda das suas vestes e tocar com elas em pão,
ou em algo cozido, ou em vinho, ou em azeite, ou em qualquer comida, isso ficará consagrado? Os sacerdotes responderam: não. Em seguida, Ageu perguntou: se alguém ficar impuro por tocar em cadáver, e depois tocar em alguma dessas coisas, ela ficará impura? Sim, responderam os sacerdotes, ficará impura. Então Ageu replicou: declara o Senhor, assim é este povo e esta nação diante de mim. Tudo o que fazem e tudo o que me oferece é impuro. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Deus, por este dia. Muito obrigado, Senhor, que o Senhor trouxe aqui todos em segurança, Pai. Hoje eu, específico, peço que o Senhor deixe os nossos corações atentos, nossos ouvidos apressados a ouvir, Senhor, a Tua palavra, Deus, que igual uma boa terra fértil, Senhor, a palavra do Senhor entre e não só fique lá, mas floresça, Pai. E quero pedir também para a minha vida, Senhor, que o Senhor esteja tirando a ansiedade, tirando todo o medo, mas que aqui não seja eu falando, mas sim o Senhor, Deus, e nada mais, somente o Senhor, Deus. É isso que eu oro, em nome de Jesus que nós oramos, amém. Então, o contexto desse tema, do que a gente acabou de ler, né, nesses versículos, é o contexto que o pastor Zé, ele trouxe na semana passada. Mas eu vou passar novamente para a gente começar a lembrar sempre do contexto de tudo do que a gente acabou de ler. Então, Ageu começa com a queda da Babilônia. Então, os persas dominaram. Foi no reinado do rei Ciro, que foi o rei de Pérsia. E o rei Ciro permitiu que o povo fosse para Jerusalém, para que eles sejam livres e assim por diante. Então nós temos dois líderes importantes que levam o povo de Jerusalém para Jerusalém, que é Josué, o sumo sacerdote, e Zorobabel, o rei da linhagem davídica. Então isso é muito interessante, que a gente vê sempre Davi e a linhagem dele sempre se levantando como um rei, né? E Ageu, como um profeta menor, porque ele só tem 2 capítulos, né? É um livro de extrema importância para nosso contexto histórico e para nossas vidas espirituais. Por quê? Porque Ageu ele vai falar de um povo que voltou para a cidade de Jerusalém, que começou a construir as casas, as residências primeiro, e esqueceram do que era primordial, que era o templo de Deus. E é muito interessante que Ageu, no primeiro capítulo, assim como o pastor Zé pregou, ele fala sobre essa prioridade que o povo não estava tendo, que eles estavam se importando com as residências, e que isso daí não é errado, mas que o que vem sempre primeiro nas nossas vidas, que tem que ser primeiro nas nossas vidas, é o que Deus determina, o que Deus manda, ou a obra de Deus. Então, Ageu, no primeiro capítulo, ele fala sobre essa prioridade que o povo estava tendo. E no segundo capítulo, é muito interessante que o povo se alinha com Ageu e começa a construir o templo. Mas aí no segundo capítulo, no comecinho dele, eles começam a ficar tristes, começam a lembrar do antigo templo que foi de Salomão, começam a lembrar que começam a comparar, né, que este templo não é parecido com o que Salomão levantou, mas Ageu, ele sempre usado por Deus, falava: coragem, continuem, confiem na promessa de Deus. Então, esses são os dois textos, os dois contextos que a gente tem até chegar nesse nosso versículo-chave, nesse texto base. Então, nós vemos que a partir do 12, Deus coloca no coração de Ageu uma pergunta que desafiaria, 2 perguntas no caso, que desafiaria todos, não só os sacerdotes, não só as pessoas importantes no contexto de Ageu, mas todo o povo. Que, lembrando, diz assim:
Se alguém levar carne consagrada na borda, essa é a primeira pergunta, das suas vestes e com elas tocar em pão, ou em algo cozido, ou em vinho, ou em azeite, ou em qualquer comida, isso ficará consagrado? Essa pergunta nos dias de hoje, nos dias atuais, é uma pergunta que não tem muita relevância, porque a nossa cultura sacrificial, a gente não tem mais essa cultura. Mas naquela época, era de extrema importância essa pergunta. Por quê? Tudo que era consagrado para Deus era algo que somente Deus e para a glória de Deus podia ser utilizado. Então, nós entendemos que essa pergunta ela está desafiando essa atitude do povo, ou digamos que um coração que não estava alinhado de fato com os propósitos de Deus, né? Por quê? Quando antigamente as coisas eram consagradas para Deus, no hebraico, né, no texto original, a palavra que define santidade, santa, né, coisa santa, é kodesh. E esse significado, ele significa de separado, algo separado para Deus, algo que não poderia ser misturado com outras coisas, né? Então, é muito interessante que quando ela encostava em outras coisas, ela se tornava profana. E só abrindo um parênteses, quando a gente entende a palavra profano, a gente no antropologia da religião no seminário, a gente dissertou sobre isso, e é muito interessante que a gente acha que às vezes é algo que não é sagrado, ou que não é sagrado não, que não é abençoado, é algo meio que impuro, essas coisas, mas profano significa como algo comum. Então, essa carne ela se tornaria comum, seria algo que não estaria mais separado para Deus, mas sim para as coisas comuns. Então, o que pode ser comum em nossas vidas? Um lápis, um telefone, algo comum assim, que a gente utiliza recorrente assim nas nossas vidas, né? E é muito interessante que essa palavra separado, ela vai sendo repetida mais cada vez com o passar do tempo, do tema, né? E o que isso tudo tem a ver com nossas vidas? Voltando sempre para o texto, para o tema, o reconstruindo o que importa, em alinhando as prioridades, eu fui muito desafiado por essa questão. Por quê? Eu comecei a refletir demais sobre esse tema, e eu fiz uma mensagem com um outro tema, né? Mas aí Deus ele não me estava me dando paz nessa questão, e aí eu comecei a destrinchar o texto, e eu senti no coração que eu tinha que falar sobre santificação, porque hoje em dia nós vemos uma teologia da hipergraça, uma teologia de que Deus ele se entregou, e de fato se entregou, mas que a gente não precisa fazer nada para nos santificar. Nós podemos manter nossas vidas como elas são, nós podemos continuar com as nossas libertinagens, podemos continuar com nossos pecados de estimação, e isso vem ficando cada vez mais forte no nosso mundo, na internet, com outros pastores. Eles banalizaram a santificação de Deus. E assim como o Paulo fala para os Gálatas 5:24, ele diz assim: os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Então, quando ele fala isso, ele está dizendo que quando nós aceitamos Jesus de fato, o evangelho ele tem que ser algo transformador. Nós temos que largar nossas paixões, os nossos desejos, largar todos o que nos movia antes na antiga carne, e vivermos algo diferente para Deus.
uma mudança de mentalidade, uma mudança de metanoia. Então, esse é o evangelho que as pessoas estão banalizando. Não só nós pregarmos sobre o amor de Cristo, que morreu para nos salvar, mas sim pregarmos nossa santificação diária, porque Ele nos santificou. E se nós não tomarmos cuidados com o que nós escutamos na internet, o que nós escutamos desses pastores que pegam isso, às vezes isso internaliza nos nossos corações. Então nós temos que estar recorrente, meditando na palavra de Deus, analisando as escrituras e falando assim: gente, tem alguma coisa errada que esses caras estão pregando, tem alguma coisa errada. Então é extraordinário isso tudo que o Ageu está falando. E ele continua a confrontar o povo com a segunda pergunta. Então, a segunda pergunta de Ageu fica no versículo 13. Diz assim: se alguém ficar impuro por tocar em cadáveres e depois tocar em alguma dessas coisas, ela ficará impura? Sim, responderam os sacerdotes, ficará impura. E nós vemos que na lei mosaica, mexer em cadáver era algo extremamente impuro, algo extremamente, digamos que asqueroso para as pessoas daquela época. Porque essa pessoa que ela intocava neste cadáver, ela tinha que passar por um processo de purificação de 7 dias, se eu não me engano, e ela podia até sair da congregação e depois ela teria que retornar, mas ela teria que ser mandada para fora primeiro, porque ela não podia ter contato com outras pessoas, porque ela estaria contaminando elas com essa impureza, né? E essas duas perguntas, veio uma pergunta na minha cabeça quando eu vi essas duas perguntas. E o que essas perguntas influenciam nas nossas vidas? Quando Ageu está perguntando isso para o povo, Ageu está trabalhando uma questão muito séria. Porque o que nós estamos vivendo no nosso íntimo? O que nós estamos vivendo quando nós não estamos sendo vistos? É isso que Ageu está falando nesses textos. E no nosso tema principal do mês é exatamente isso também. Como nós estamos no nosso íntimo alinhados com a palavra de Deus, ou com os mandamentos de Deus. Então, nós vemos que no começo o povo de Jerusalém, ele está com uma boa vontade de estar construindo o templo que Deus mandou eles construírem. Eles estão com o coração, talvez, não tão de coração, mas estão fazendo a obra de Deus. Mas o que eles estavam entregando, faltava uma coisa. Faltava uma mudança de coração. Faltava um processo de santificação para que tivesse uma vida separada do mundo, ligada com Deus, e uma vida coesa com os seus princípios e mandamentos de Deus, né? Então, essas duas perguntas, elas confrontam isso na nossa vida. Como nós estamos agindo quando nós não estamos na igreja? Como que nós estamos agindo quando nós estamos servindo aqui na nossa igreja? Porque não adianta nós termos os melhores testemunhos aqui na frente de todos, mas no nosso íntimo como Deus, a gente está distante dele. Então eles poderiam entregar ofertas, poderiam entregar sacrifícios perfeitos, poderiam entregar tudo,
mas se não tivessem o coração louvando a Cristo, o coração santificado de Deus no seu íntimo, o que adiantaria ter entregar tudo isso? E mais para frente, nós vemos que Deus o rejeita, rejeita no sentido de que ele diz que o povo entrega as coisas impuras, né? E diante de todas essas informações, como podemos ter essa vida santificada? Não apenas aqui é algo para a gente, essa mensagem não é algo só para a gente levar um tapão na cara, mas sim para a gente aprender também de como mudarmos esse pensamento, né? Então, eu veio no meu coração, né, quatro tópicos falando desta mudança de pensamento, né? Então, vou pedir para os irmãos abrirem Lucas 5, 31, 32. Então diz assim: Jesus lhe disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Então Jesus aqui ele está falando o primeiro passo do processo de santificação, o arrependimento. Não adianta, Jesus não veio para chamar os sãos, não veio para chamar os perfeitos, não veio para chamar as pessoas que entendem das melhores teologias, mas Jesus veio para cuidar dos doentes, veio para cuidar dos enfermos, de todos os que são negligenciados nesse mundo. Jesus ele está declarando que não adianta você ser o justo, o cara que entende de tudo, se o seu coração não está arrependido pelo pecado que você tem. E esse é o primeiro processo da santificação. É nós estarmos com o coração sinceros, falando assim: Jesus, já não dá mais. Eu não aguento mais viver essa vida longe do Senhor. Eu não aguento mais viver essa vida com todos esses prazeres mundanos. Eu quero viver o que o Senhor tem para a minha vida. Então, esse é o primeiro passo que nós damos quando a gente está em um processo de santificação. Nós estarmos se arrependendo todos os dias. Porque todos os dias nós temos pecados para quebrar. Nós temos altares que nós colocamos nossos ídolos para quebrar. Nós temos tudo isso todos os dias. E o processo de santificação ele é algo que tem tempo, que demora, não é algo do dia para a noite. E o segundo tópico que eu coloquei está escrito em Efésios 4, 22 e 24. Que diz assim: quanto à antiga maneira de viver, dispam-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, para que serem renovados no modo de pensar, e se vestirem do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidades, provenientes da verdade. Então Paulo aqui, ele está falando de uma mudança de pensamento, de nós largarmos o nosso antigo eu, de nós largarmos o antigo homem, e nós vivemos uma mudança de pensamento, uma mudança de metanoia, que é exatamente nós virarmos 180 para o pecado e seguirmos a Cristo. Então, nós pensamos assim: não adianta mais eu seguir o que eu fazia antes, mas sim agora seguir o que Jesus quer para a minha vida.
Seguir não mais coisas que nos davam prazer antes, mas a gente mudar esse pensamento para os prazeres que Jesus tem para a nossa vida. E quem nunca conheceu uma pessoa, né, um crente, que ele fala ele tem as atitudes totalmente mundanas, fala de dinheiro, fala de atitudes corruptas, e Deus exatamente, e Paulo por intermédio de Deus fala exatamente isso, que se a gente não tem uma testemunha boa nas nossas vidas, se algo não transformou quando a gente aceitou a Jesus Cristo, é porque algo está de errado. Se essa mudança de metanoia, se as suas obras não refletem algo, a boas obras de Deus, alguma coisa está errada. Então nós temos todos os dias que largar este antigo homem, todos os dias voltarmos para Deus e lembrarmos da tua obra nas nossas vidas. E eu estava tendo eu tive uma percepção dessa quando eu estava voltando do trabalho. Eu sentei no ônibus, eu sentei na primeira cadeira atrás do motorista. E aí aquele ônibus ele fica muito cheio até subir a Augusta, né? Eu pego ele lá embaixo na Faria Lima, na Gumercindo, e aí eu subo até a Augusta para pegar a Consolação depois, né? Ele lota, e aí lá no último ponto sai todo mundo. E aí foi algo muito assim, tipo, parecia que eu nunca tinha percebido isso, mas quando a gente está preparando alguma coisa, parece que a gente fica mais atento às coisas, né? E aí, tipo, Deus ele revelou um bagulho muito legal, assim. E foi... As pessoas estavam entrando, estava ficando cheio. E aí começou a ficar o pessoal fora da catraca, né? Aí tinha um pessoal que antes já estava fora da catraca, já não queria ir mais pro fundo. E aí parou no final do ponto. Em vez de todo mundo esperar para bater o cartão, né, e sair como uma pessoa normal, né, um bom cidadão, a pessoa saiu pela frente, na maior cara de pau ainda, brigando com todo mundo, assim, sabe, tipo, sai da frente que eu quero sair. E, tipo, foi uma coisa muito grotesca, assim. Aí eu fiquei assim, gente, não é possível, que é tão na cara, assim, isso, né. E aí fui lá eu com o meu cartão, eu estava preso na catraca de fora, bati o cartão e saí por onde tem que sair, né, por trás. E eu fiquei pensando assim, eu até comentei com a Rax, eu falei, e às vezes essas pessoas que fizeram isso são pessoas que se titulam de pessoas do bem, reclamam do governo que nós temos, que falam da corrupção, são pais de família, mas têm essas atitudes corruptas, né? E eu fiquei, tipo, em choque, assim, foi uma coisa que eu nunca tinha prestado atenção, assim, foi muito interessante. E eu pensei na hora, né? Como que nós somos corruptos no nosso dia a dia, né? O furar uma fila é um ato de corrupção, talvez não é um dos maiores, mas é um ato de corrupção. Então, como que nós estamos testemunhando esse Jesus no nosso dia a dia, né? Como nós estamos refletindo não só por falar, porque qualquer coisa, a gente pode falar qualquer coisa na nossa boca, mas vivendo, que é o mais poderoso. Assim como C.S. Lewis diz, é uma mudança de atitude que é ao ponto das pessoas olharem para você e você não precisar falar nada que você segue a Jesus Cristo. Nas suas atitudes já resplandece o amor de Cristo. Isso é muito poderoso. E o terceiro tópico está em João 17:17. Que diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então esse tópico é orar e se aprofundar na palavra de Deus todos os dias, mesmo a gente estando cansado, mesmo a gente estando sobrecarregado. Já não é mais algo igual a gente conversa muito no nosso discipulado com os meninos, não é algo mais que é igual nós somos crianças e falam, não, estou cansado, vou dormir.
já virou algo de responsabilidade já virou algo de maturidade nós sentarmos, mesmo cansados e sobrecarregados, e meditar na palavra de Deus. E João 17, João está falando exatamente isso. Santifique-os na verdade, e a verdade é a palavra de Deus. Medite dia e noite, ore dia e noite, para que o seu coração seja cada dia mais santificado. E é muito interessante que no seminário também, na educação, numa matéria de educação cristã, a professora ela falava com muita maestria isso, porque nós vivemos nossas vidas, né, ordinárias, então trabalho, escola, amigos, essas coisas, né? A gente vive muito mais do que isso aqui na igreja. Aqui às vezes a gente fica 2 horinhas, vai embora, e é isso. A gente escuta a palavra e vai embora. Se a gente for pôr na balança, nós vivemos mais o nosso trabalho do que a igreja, o estabelecimento, né? E ela fala assim: como que pode a gente só conseguir pegar a Bíblia quando a gente está na igreja e ler os versículos que o pastor está destrinchando para a gente, tudo mastigadinho, e a gente não fazer isso no nosso dia a dia? Como que nossa visão de mundo vai tá no final do dia, né? Como que nossa visão de mundo ela resplandece para as pessoas quando as pessoas perguntam o que é Jesus, né? Se a gente nem pega a palavra de Deus, nem medita no dia a dia, né? Então, ela sempre falava, a gente sempre tem que estar focados, olhando e meditando na palavra de Deus, para que as coisas desse mundo, quando aparecer na nossa frente, nós não só aceitemos e tá tudo bem, mas sim nós critiquemos com base nas escrituras. Então, um projeto de político, a gente critica com base nas escrituras. Não é questão mais de se é certo ou não, Jesus disse assim, ponto final. Então ela deixava muito claro isso. E isso veio muito forte no meu coração, que nós temos que estar todos os dias meditando nessa palavra de Deus, né? E o quarto tópico é seguir os mandamentos e ensino de Jesus, que está escrito em Tiago 1:22. Que diz assim: sejam praticantes da palavra, não apenas ouvintes, enganando a vocês mesmos. Então, se nós só ouvimos o que Jesus, o que as pessoas passam para a gente, nós estamos enganando nós mesmos. Nós temos que viver essa palavra que está sendo meditada todos os dias. Nós temos que viver, testemunhar dos mandamentos de Jesus. Não adianta nós só termos as palavras bonitas, igual eu disse anteriormente, se a gente não tem nossas atitudes resplandecendo o amor de Cristo. Não adianta, né, nós só aqui, quando nós estamos servindo em algo que é visível, nós estarmos falando coisas bonitas, coisas que são corretas, né, no cristão, só que nosso coração não acredita nessas verdades, nós não vivemos essas verdades. Então, esse é os 4 pontos, não que são os fixos, né, mas que eu vi que são os que Deus manda nós fazermos, para nós termos um processo de santificação, para que nós não escutemos o que o povo escutou no versículo 14, em Ageu, que diz assim: assim este povo e esta nação diante de mim, tudo o que fazem, tudo o que me oferecem é impuro. Que poderoso é ouvir isso, né? Que tenebroso, né, ouvir isso, na verdade, né?
Porque tudo que a gente está entregando para Deus seria algo impuro. Porque não virou algo profano, algo comum, virou algo impuro. Então imagina nós sendo levantados para o ministério e Deus falar assim: mas você estava querendo o holofote, foi algo impuro, mesmo você estando aqui, pregando a palavra todos os dias. Ou a gente indo para a missão, indo lá para os Yanomamis, e Deus falar: mas você queria ser o centro ali, não era eu, era algo impuro. Ou você coloca a cadeira da melhor forma da igreja, mas Deus fala: era algo impuro, né? Então, é algo muito importante esse processo de santificação. Esse processo de santificação é nós reconstruirmos o que de fato importa. É nós lembrarmos o que de fato importa, que não só uma vida que confesse a Jesus Cristo, mas uma vida que ela viva esse Jesus Cristo. Não só da palavra, não só de falar palavras bonitas, mas sim viver e exalar o amor de Cristo. Então, essa é a reconstrução que realmente importa. Esse é o alinhamento da prioridade que realmente importa. Quando nós alinhamos o nosso coração com Jesus Cristo. E falando um pouquinho sobre esse tema, eu não estava me sentindo muito confiante de falar sobre esse tema, porque eu olhei para a minha vida, e eu sempre tenho isso, né, de pregar o que eu vivo. E eu falava assim: mas Deus, às vezes eu não estou vivendo isso. Às vezes o cansaço do trabalho me consome, às vezes viver sempre as coisas do mundo, a gente vive mais do que as coisas da igreja. E a santidade não é uma coisa que eu tenho domínio de falar, não é uma coisa que a minha geração gosta muito de falar. Mas eu senti muito forte no meu coração assim: realmente você não é digno, realmente você não é alguém para falar isso, mas fale. Você não é o cara mais santo, mas fale. Porque precisamos dessa humildade, desse coração arrependido, para que nossa vida ela comece a resplandecer o amor de Deus. E Deus, ele acabou com o meu ego e falou assim: nenhuma mensagem que você for dar, não é você que vai dar, sou eu que vou dar. Então, essa geração que vive esse excesso de apalpação de ego, esse excesso de dopamina, esse excesso de prazeres do mundo, nós temos que confrontar essas atitudes. Deus me levantou não para que eu fale as coisas mais bonitas do mundo, mas sim que as de verdade, a palavra de Deus. Então, quando eu ouvi essas palavras, eu realmente entendi o que é reconstruir o que realmente importa. O que é alinhar de fato as prioridades de Deus. E o que eu estou pregando aqui não é para vocês, é para mim primeiramente. Que nós lembramos sempre, né, esse mês da Páscoa, Jesus veio para nos santificar. Ele morreu na cruz, ressuscitou para que nós sejamos santos. Então não é realmente, nós nunca vamos ser santos assim, mas por conta da graça de Jesus, do sangue dele, ele nos santificou. Então nós não somos dignos mesmo, não vamos viver, às vezes a gente vai testemunhar errado, mas Deus nos conforta. Lembre de mim, lembre da cruz do Calvário. Então sempre lembremos que Jesus é o centro de tudo. E assim como o A.B. Simpkins diz, Jesus, somente Jesus. Então tudo que Ageu está falando, ele está testemunhando de um Jesus que iria nos santificar mais para frente. Então que nós não
não estejamos só escutando isso, falando, pô, mas eu não consigo isso, não consigo. Você consegue com Jesus. Se você lembrar da cruz, lembrar da ressurreição, lembrar que Ele veio para pessoas imerecidas, pessoas que estavam doentes, pessoas que, as piores, de fato as piores que somos nós, para nos salvar e nos santificar, nós conseguiremos seguir essa santificação. E está tudo bem, você não conseguir seguir os 4 pontos, eu não consegui seguir os 4 pontos, mas sempre voltemos para o primeiro ponto, arrependamos todos os dias, coloquemos isso, todos os nossos pecados para Jesus, fala, Deus, eu não consigo mesmo sozinho. Então o evangelho que nós seguimos é esse, um evangelho de todo dia estar quebrando o nosso pecado, quebrando o nosso ego, e que agora a gente não está mais debaixo da ira de Deus, nós estamos no amor dele, e ele está sempre disposto a nos perdoar, quando nós entregamos isso de fato. Um livro muito interessante que eu li nesse última matéria que eu tive, que é um livro que ele aborda sobre a questão de Jesus, e ele quebra todos esses preconceitos que nós temos de Jesus, e o que mais me tocou foi esse, que quando nós estamos pecando, sempre lembremos que Jesus não está te condenando, Jesus está chorando, Ele está triste porque você está pecando contra Ele, mas lembre mais uma vez, Ele está esperando o passo, você quebrantar os joelhos e falar, me perdoa, Jesus, é isso que Ele espera. Então Jesus não é esse Deus condenatório que todo mundo prega. Se você não aceitá-lo, já é outros 500, aí é outra coisa. Mas se nós já aceitamos de todo o coração, Ele sempre está disposto a sentir, e Ele é totalmente misericordioso, esperando atentamente que a gente volte para Ele e peça perdão. Então, o último versículo que eu boto como para terminar essa minha reflexão, fica em 1 Pedro 1, 14 e 16. Que diz assim: como filhos obedientes, não se deixem moldar pelos maus desejos de antes, quando viviam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam também santos em toda a sua conduta, pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Então Jesus nos chama para um processo de santidade, um processo de sermos santos. E para nós reconstruirmos o que de fato importa, nós precisamos olhar para esse Cristo. Nós precisamos entender que esse Cristo é o nosso Senhor e Salvador, e que nós deveríamos ter essa vontade de sermos santificados todos os dias, para que esse relacionamento não seja algo afastado, mas sim o mais íntimo possível, porque assim como Deus, Ele é totalmente sagrado, Ele é totalmente separado deste mundo, e para a gente chegar mais próximo dele, é tendo esse processo de santificação, porque Ele nos chama todos os dias para sermos santos, e alinhando as prioridades, que não é nossa, a prioridade é dele. Então, é isso que eu encerro essa mensagem. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Deus, por este dia, muito obrigado, Deus, porque o Senhor ministrou algo nos nossos corações, eu tenho fé nisso, que agora nós não vivemos mais essa vida debaixo dessa ignorância, mas que nós renovemos todos os dias nossa conduta no Santo dos Santos, que é o Senhor. Que nosso processo de arrependimento seja hoje ou agora. Não deixemos que isso seja amanhã, vou pensar com cuidado. Não, seja agora.
Deus, o Senhor quer um relacionamento íntimo com nós. O Senhor quer realmente que nós estejamos ligados com o Senhor. Foi isso que o Senhor entregou o seu Filho único para nos salvar na cruz. Então, muito obrigado, Deus, por essas palavras, e que nós vivamos isso todos os dias, Pai. É isso que eu oro, em nome de Jesus que nós oramos, amém.